Aleluia, glória a Deus. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Seja Servo. E eu tava aqui correndo, fazendo as minhas coisinhas aqui e resolvi parar para deixar uma palavra pro teu coração. Eu quero te falar de um Deus todo-poderoso, o Deus que muda decretos, o Deus que muda história. Oh, glória a Deus, aleluia. Eu estou no propósito a qual o Senhor tem falado comigo, falado muito forte, fortíssimo ao meu coração sobre Jairo, principal da sinagoga, que se prostrou e adorou ao Senhor diante de uma situação difícil, uma situação de angústia, uma situação de desespero, uma situação a qual ele foi buscar ao Senhor Jesus. Sabe-se lá quais foram os dilemas que ele enfrentou, sendo ele um principal da sinagoga, sendo ele um dos organizadores ali, dá para dizer ali, um dos diretores, né, da organização da sinagoga. Seria talvez como se fosse um pastor hoje, alguém de um cargo importante, alguém de suma importância ali dentro da sinagoga, que eram os lugares ali naquela época como se fossem as igrejas de hoje, lugar de ensino da palavra de Deus para o povo judeu. E ali Jairo, se vendo naquela situação, ele já conhecendo talvez os milagres que Jesus fazia, mas como nós sabemos, muitos fariseus, muitos homens ali, estudiosos da lei, homens da sinagoga que ensinavam, ministravam, eram contra a palavra do Senhor Jesus, eram contra a ministração que o Senhor Jesus vinha fazendo, né? E eles inquietavam seus corações porque Jesus dizia que era um rei, e falando de forma política, eles não queriam perder as suas benéfices, as suas regalias ali que eles tinham como religiosos da época, e eles entravam ali em conflito, em confronto direto com o Senhor Jesus, tentando prender, tentando matar o Senhor, para que aqueles seguidores, aquelas pessoas que seguiam ao Senhor Jesus, elas parassem de seguir os seus ensinamentos. Eles tinham inveja de Jesus porque as pessoas paravam para ouvir o Senhor Jesus. Mas eu vim aqui te falar que mesmo Jairo, talvez enfrentando o texto bíblico não diz isso, mas talvez nós podemos deduzir. Nós podemos deduzir as dificuldades que Jairo, sendo um homem grande ali, sendo um homem conhecido, sendo um influenciador do povo. Nós achamos que influenciadores são coisas de hoje, nós falamos muito em influenciadores, mas naquela época haviam homens que influenciavam. Nós vivemos de influência de outras pessoas já na história, desde que o ser humano é ser humano, né? Houve, né? A influência já aconteceu no céu, já Satanás ali influenciando os outros anjos a deixarem ali, acharem que o Senhor ele era mau, ele era tirano, né? E não é sobre esse o nosso assunto. Eu quero te falar sobre o que Jairo era, um homem de suma importância ali na sinagoga e ali entre o povo, e talvez o dilema que ele enfrentasse ali, a sua filha morrendo na sua casa, a sua filha com uma enfermidade, sabe-se lá quanto tempo ela estava enferma, quanto tempo Jairo leva observando que Jesus está fazendo os milagres. Talvez ele conversava com a sua esposa, quem sabe nós chamamos ele, quem sabe nós buscamos a ele, quem sabe nós vamos atrás dele se ele impor as suas mãos. Eu já vi ele fazendo milagres, eu já vi ele curando pessoas, eu já vi o cego que começou a enxergar, eu vi o aleijado que se levantou, o homem que era deficiente, o homem que era leproso ser curado, o homem que era endemoniado, ele foi liberto. Quem sabe ele dizia à sua esposa, quem sabe ele falava à sua esposa, vamos chamá-lo, vamos buscá-lo. E ali havia um conflito, uma discussão entre eles, quem sabe sobre as consequências que traria isso para a sua vida, para o seu ministério ali na sinagoga, para o seu trabalho, sendo ele um chefe principal da sinagoga. Mas chega um momento na vida de Jairo que Jairo faz uma escolha. Jairo, ele não olha para o homem mais, ele deixa de olhar para o homem quando entra
um sentimento ali no seu coração de que ele não tivesse outra oportunidade, que talvez ele, diante do próprio milagre vivo na sua frente, da própria palavra, do verbo vivo, do Deus encarnado, o verbo que desceu do céu, a palavra viva que encarnou em homem e estava ali habitando entre eles, e de repente ele se vê numa situação onde ele tem a quem recorrer, onde ele tem a quem clamar, mas por causa das coisas de homens, por causa das regras de homens, por causa das leis de homens, ele se via em um conflito. Ali Jairo coloca tudo que ele tem à disposição do Senhor. Ele coloca ali a sua vida. Ele poderia até mesmo, quem sabe, ser excluído da sinagoga por um conselho. Talvez ele pudesse, como uns fariseus chamavam a atenção de outros, alguns diziam: ei, vocês não vão também crer agora no que este homem está dizendo, vocês não vão crer agora nessa doutrina de demônios, porque ele fala pelo espírito de Beelzebu, né? Talvez ali Jairo pudesse perder o seu cargo na sinagoga, mas chegou um momento em que Jairo, ele decide chamar a atenção de Jesus, ele decide buscar ao Senhor Jesus por aquilo que ele tem de mais precioso, que é a sua filha que estava morrendo, e nada do que ele conhecia naquele momento poderia salvá-la, nada do que ele conhecia. Ele ensinava a palavra, ele ensinava na sinagoga a palavra, mas de repente ele se vê diante da palavra viva, diante do verbo vivo, diante daquele que fez todas as coisas, e ali ele entende que há algo diferente de quando se fala, de quando se ensina, e de quando há uma vivência, de quando há uma presença diferente na vida de alguém, aleluia, que vive aquilo que está falando. Jesus ele não só estava falando a palavra, mas ele era a própria palavra. Ele era a própria verdade, ele é a própria verdade. E eu vim aqui hoje para te dizer que Jairo, ele fez uma opção. Ele opta ali naquele momento, ele diz talvez para sua mulher: agora eu vou ir lá, ou talvez a sua própria esposa diga: Jairo vai, nada mais importa para nós, nada mais nos importa neste momento além do que salvar a nossa filha. E ele vai até Jesus. Ele vai até Jesus, e os textos bíblicos vão dizer, ali os 3 evangelhos que contam a história, cada um de uma ótica diferente, cada discípulo ali, cada escritor ali dos evangelhos de Mateus, Lucas e Marcos conta de uma ótica diferente, ali falando que Jairo se prostrou. Um diz que Jairo se prostrou diante do mestre. Ele se prostra, ele o adora e ele diz: Senhor, eu sei que tu pode. Jairo chega com humildade diante do Senhor. Jairo, sendo um homem importante, e ele sabe de quem ele está à frente, ele sabe na frente de quem ele está. Se trata de algo tão precioso, da sua família, e ele vai buscar ao Senhor e se ajoelha e se prostra e diz: Senhor, tu és o Senhor dos senhores, tu és o Rei dos reis, e tu podes fazer um milagre. Tu podes fazer um milagre, eu sei, porque eu já vi tu fazer, e eu creio naquilo que tu pode fazer. E ele vai com humildade até o Senhor. E no meio disso tudo, acontece ali a situação da mulher do fluxo de sangue. Aquela mulher que chega ali e toca em Jesus, e Jesus não vai sair dali sem saber quem a tocou e que dela saiu virtude. Jesus quer deixar claro que todos aqueles que tocam nele com fé recebem o seu milagre. Que todos aqueles que tocam nele, crendo no que ele pode fazer, recebem o seu milagre. É por isso que ele faz questão de que aquela mulher ela seja anunciada no meio do povo, para dizer que Jesus não faz acepção de pessoas, em meio a uma multidão de pessoas que estavam ali tentando agarrar, tentando tocar, e isso era vão para o Senhor. É como nós estamos ali na igreja hoje, tentando ser visto muitas vezes pelos homens,
Mas na verdade o Senhor estava dizendo que bastava tocar ele intimamente. Bastava que muitas vezes nós nem somos vistos. Muitas vezes as nossas lágrimas são derramadas, as tuas lágrimas estão sendo derramadas dentro do teu quarto. Talvez tu chegue na igreja sorrindo, alegre, mas o coração quebrado, arrebentado. Talvez venha de uma situação de anos já buscando, mas talvez algo diferente. Talvez uma coisa diferente, um gesto diferente ao que o Senhor espera que tu toque nele, como fez Jairo. Talvez uma renúncia, como Jairo estava ali renunciando. Jairo renuncia a tudo naquele momento. Ele renuncia. Porque havia um peso muito grande se achegar até Jesus, buscar até Jesus, procurar ao Senhor Jesus. A Bíblia diz que eles eram homens espirituais e eles ficavam de pé ali na sinagoga, ali à porta do templo, orando para ser vistos pelos homens. Eu não estou dizendo que esse era o caso de Jairo, mas os homens que andavam com Jairo ali, muitos faziam isso. Muitos homens faziam isso para ser visto pelos homens. E de repente Jairo, ele abre mão de ser como aqueles homens que diziam que eram espirituais, para dizer: ei, Senhor, eu sou miserável. Ei, Senhor, eu não tenho nada mesmo. Eu não tenho nada. Eu estou ali orando, eu estou ali em oração, ensinando a palavra de Deus, mas eu reconheço aos teus pés que eu necessito de ti. Eu reconheço aqui que tu és o único Deus, aquele único que deve ser adorado. Eu reconheço aqui que tu és aquele que nós esperávamos, o Messias Salvador. A promessa foi cumprida, a promessa foi realizada no Senhor. Eu vim aqui com o coração queimando em chamas aqui, da parte do Senhor, para te dizer: te prostra e espera e confia no Senhor. Porque diante ali de toda aquela situação em que alguém vem alguém da casa de Jairo, alguém lá de dentro que conhecia, alguém que caminhava com Jairo, alguém que andava com Jairo, e estava esperando só para dizer que a filha dele já tinha morrido. E chega e diz para ele: Jairo, não incomoda mais o mestre. Infelizmente tem pessoas que estão caminhando contigo que não torcem por ti. Estão só esperando a tua queda, estão só esperando para te ver chorar, estão só esperando para te dizer que agora tu não vai mais levantar, mas eu vim aqui para te dizer que sim, tu vai levantar. Eu vim aqui para te dizer que sim, que o Senhor é contigo e que Ele vai realizar o milagre na tua casa, no meio da tua família, no seio da tua parentela, e que o nome do Senhor vai ser glorificado na tua vida. Que pessoas vão conhecer o Senhor pela determinação da tua vida em buscar a presença de Deus, ainda que seja difícil, ainda que tenha lágrimas, ainda que tenha choro, que tenha dificuldade, mas o Senhor é contigo e te entrega essa causa nas tuas mãos. Não temas e crê somente, porque tu verás a glória de Deus. Oh, glória a Deus, aleluia. Eu me alegro tanto, e a vida do cristão é assim mesmo. Talvez tu não tenha aceitado, confessado ainda Jesus, mas eu te convido nesse momento: recebe Jesus aí na tua casa, confessa com a tua boca, crê no teu coração, porque será salvo tu e a tua casa. É impossível caminhar com o Senhor Jesus, querer os milagres do Senhor Jesus, sem se posicionar ao lado dele. Jairo escolhe tomar uma posição. Jairo toma uma posição e ele diz: eu creio sim que este é o Deus vivo, independente do que estão falando a respeito dele. Eu creio que ele é o Deus vivo encarnado. Eu quero te dizer: recebe o teu milagre aí. Recebe, toma posse desse milagre, porque o justo viverá pela fé. Nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Nós sabemos, nós cremos, porque nós sabemos que o Senhor vai realizar o milagre na tua vida. Eu te convido a crer
Eu te convido a crer e eu quero te dizer que o Senhor muda sim cenário, Ele muda decreto sim, porque Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores sim. Na terra o juiz pode te dizer que não, na terra o advogado pode te dizer que não, na terra o médico pode ter decretado o final, ele pode ter te dito, pega tuas coisas e vai morrer em casa, ele pode ter te dito para te preparar o caixão porque vai morrer, mas eu vim aqui para te dizer com esta palavra de Deus para tua vida, que é a palavra que é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até a alma e o espírito, a divisão das juntas e das medulas. Eu quero te dizer através desta palavra que o Senhor é poderoso sim para operar um milagre na tua vida. Creia somente, confia nele, na vontade dele, creia somente, glorifique a ele. Se ele faz, se ele não faz, Senhor, se tu fizeres, tu é Deus, se tu não fizeres, Pai, tu também é Deus, mas eu confio na tua vontade, que através desta causa, seja na vida ou seja na morte, o nome do Senhor será glorificado, porque o Senhor chega para o rei Ezequias através da vida do profeta Isaías, e ele diz para Ezequias: arruma a tua casa, coloca a tua casa em ordem, porque os teus dias chegaram ao fim, o Senhor vai te levar, o Senhor veio te chamar. E Ezequias olha para a parede. Ezequias vira para a parede e ele chora. Ele chora muitíssimo, muitíssimo. E ele diz: Senhor, tu te lembra? Te lembra, Senhor, de quantas coisas eu fiz. Te lembra, Senhor, que eu andei em retidão diante da tua presença. E o Senhor é justo, o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso, ainda que nós não mereçamos nada do Senhor, ainda que tudo que nós façamos para o Senhor seja pequeno pelo que Ele fez por nós, nos dando vida, ainda assim o Senhor escuta a tua oração. Ele inclina os ouvidos para te escutar neste dia, Ele inclina os ouvidos para te escutar neste dia, e Ele te enche de vida, Ele renova as tuas forças para tu caminhar mais uma milha. Ele vai te encher, Ele vai te renovar através desta palavra. Não temas, crê somente. Não temas, crê somente, porque o Senhor é contigo. O Senhor é contigo a partir desta atitude que tu tomou, de te prostrar diante dEle, de confiar nele, de buscar a Ele, de renunciar a coisas terrenas para buscar ao reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar. Ele vai te acrescentar. Ele vai acrescentar a tua vida por causa da tua atitude. O Senhor está contemplando a tua atitude de fé neste dia e Ele vai te abençoar. Fecha os teus olhos que eu quero fazer essa oração contigo. Amado Deus e soberano Pai, eu coloco aqui a tua filha, eu coloco aqui o teu filho na tua presença, Senhor. Eis o teu servo e a tua serva, e eu quero te pedir, querido Espírito Santo, que neste dia, Pai, não haja, Senhor, voz do inferno, Pai, que venha, Senhor, mudar, Pai, a fé e o coração, Senhor, do teu filho e da tua filha. Eu quero te pedir, querido Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha, Pai, repreender, Senhor, toda astuta cilada do inimigo, Senhor, toda tristeza, toda angústia, toda dor, e que o Senhor venha renovar as forças dela, as forças dele, Senhor, através desta palavra, que ele possa sair, Senhor, fortalecido, crendo que tu és poderoso para fazer aquilo que te apraz nesse dia, e que o nome do Senhor será glorificado, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a ti. Oh, glória a Deus, aleluia, dá vitória para ele nessa causa. Abre, Senhor, essa porta que está trancada, Senhor, cura, Pai, essa enfermidade. O Senhor pode curar. Surpreende, Senhor, o teu servo e a tua serva. Entra, Senhor, no leito da enfermidade, entra, Senhor, na UTI do hospital, destrói, Senhor, as células do câncer, Senhor, em nome de Jesus eu te peço. Entra, Senhor, na corrente sanguínea, Senhor, nos ossos, Pai. Toma, Senhor, os cálculos renais da tua mão, Senhor, e desmancha, destrói, Senhor, toda astuta armadilha cilada do inimigo, Senhor, em nome de Jesus. Nós te pedimos, Senhor, e nós já te agradecemos, sabendo, Pai, que nenhuma arma, nenhuma ferramenta forjada e preparada contra a vida do teu servo vai prosperar. Em nome do Senhor Jesus, eu quero te pedir agora, meu amado irmão, minha amada irmã, se tu não é inscrito no canal ainda, se inscreve. E eu quero te pedir também, compartilha esse vídeo. Compartilha para que pessoas possam ser abençoadas.
pessoas que estão passando agora por momentos difíceis, depressão, tristeza, angústia, pessoas que estão querendo desistir, que pensam que tudo acabou. Eu quero te dizer que tu pode abençoar essa vida através dessa palavra. Se o Senhor falou contigo, se tu foi abençoado, compartilha esse vídeo. Compartilha, curte, para que o YouTube também entenda que é relevante esse vídeo e ele possa oferecer para outras pessoas, tá certo? Eu quero dizer mais uma vez que esse canal não é para a glória de homens. Esse canal é para a glória de Deus. É porque testemunhos, que pessoas venham dar testemunho aqui, que pessoas possam dizer que receberam essa oração, que receberam essa palavra, possam ser fortalecidas. Possam ser fortalecidas para poder seguir até o final. Porque a palavra do Senhor diz que se porventura quando o Filho do Homem vier, haverá fé na terra. E o Senhor deseja que nós tenhamos fé e é por isso que Ele nos fortalece. É por isso que Ele fortalece a minha e a tua vida, para que tu possa caminhar e esperar nele, confiar nele, para tomar posse da vitória, para receber a coroa da vida, para vencer, como ele disse, ao que vencer, eu darei de comer da árvore da vida. Tá certo? Um grande abraço. Fica na paz de Deus. Creia somente, porque tu verás a glória de Deus. Um abraço.